Fala pessoal, tudo certo? Hoje falaremos sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, atendendo a pedido de uma vereadora petista, ordena à PGR o parecer sobre a prisão preventiva de Bolsonaro, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Acompanhe o despacho em mais detalhes. O ministro Alexandre de Moraes mandou à Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a necessidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Obtido pela coluna de Paulo Capelli do portal Metrópolis, o despacho foi assinado pelo ministro no último dia 18, ao analisar uma notícia-crime protocolada contra o ex-presidente. Moraes quer que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Prisões preventivas, lembrando, duram tempo indeterminado e são decretadas pela Justiça antes mesmo que o réu seja julgado. Além disso, o ministro determinou que a Procuradoria opine se, ao convocar atos pela anistia, Bolsonaro cometeu os delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo. São esses pontos, aliás, que justificariam o encarceramento do ex-presidente antes de eventual condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Por fim, Alexandre de Moraes solicitou um parecer do Ministério Público Federal se há necessidade de aplicar as medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. No último dia 19, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal remeteu as determinações de Moraes ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ainda não protocolou sua posição sobre os questionamentos. As solicitações de Alexandre de Moraes à PGR têm como origem uma notícia-crime protocolada por 2 advogados que argumentam que Bolsonaro teria tentado obstruir a justiça e incitar novos atos que comprometam a ordem pública e a estabilidade democrática, bem como coação no curso do processo. Esse documento, Pitoli, é assinado pela vereadora Liana Cristina, do PT de Recife, e por Victor Fialho Pedrosa. Ao pedir a prisão do ex-presidente, a dupla argumenta que Bolsonaro teria incorrido em irregularidades ao usar as redes sociais para convocar atos pela anistia a réus condenados no 8 de janeiro. Em viagem ao Vietnã, o presidente Lula se manifestou sobre a notícia e compartilhou suas opiniões sobre o caso. Veja seu depoimento. Primeiro, seria presunção minha fazer qualquer prognóstico sobre a decisão da Suprema Corte Brasileira. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quando ele fala que quer proibir ele de disputar a eleição, é importante lembrar que eu fui proibido de disputar as eleições em 2018. É importante ele lembrar. Então, eu só espero que se faça justiça. Eu não dou palpite, não conheço os autos do processo. Eu espero que a Suprema Corte vote, sabe, com a coerência de uma Suprema Corte calejada, experimentada, porque o povo brasileiro precisa, inclusive, saber que a Suprema Corte está cumprindo com o seu papel. E todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil. Todo mundo sabe.
E ele também sabe. Eu, toda vez que alguém comete um erro, eu pergunto, olha, só você sabe se é verdade ou mentira. E ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade, então eu espero que a Suprema Corte faça o julgamento que precisa ser feito e que tome a decisão em função dos autos do processo. Eu não acho que o ministro tem que falar para a imprensa, que tem que fazer discurso, eu acho que tem que votar. Sabe, não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então eu penso que se ele tiver culpado, ele tem que se contentar com uma punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Você acha que o Bolsonaro vai realmente ser preso ou ele conseguirá escapar dessa? Comente aí o que você acha e deixe o seu like se gostou até aqui. E se inscreva para receber mais notícias também. Muito obrigado e até mais.